Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Ressalto Ofensivo, segundo com o nome oficial. Eu sou o Tomás Carneiro e este é o meu podcast sobre a NBA semanal. Eu já fiz as minhas apresentações, ainda não estou à espera que conheçam completamente o programa, mas tendo em conta que já é o terceiro episódio, já tem nome. Uh, Vou partir como se fosse agora um episódio mais normal e quero agradecer a toda a gente que me deu feedback nestas primeiras duas edições. Queria agradecer imenso a toda a gente que me ajudou e que partilhou o podcast e que me tem dado força para continuar. Sinceramente já estou a superar muito mais as expectativas que tinha, porque sinceramente não estava à espera que tanta gente fosse ouvir nas primeiras duas edições. Uh, Calculo que possa cair, mas espero que não. Mas enquanto eu fizer isto de forma feliz, vou continuar a largar, seja para duas pessoas, sejam para 10.000 pessoas. Isso aqui já é obviamente exagero, mas muito obrigado a toda a gente. Tenho que começar com isso. E pronto, mais uma semana da NBA passou, desde então. E se eu gravei o programa no domingo, não estava à espera que domingo começasse logo com um dos destaques do próximo dia, não é? Eu tinha da próxima semana, eu realmente tinha falado da situação dos Mavericks, que precisavam de acordar e precisavam de uma vitória para melhorar e etc. Mas não fazia ideia que no dia 27/12, no dia em que eu larguei o segundo episódio, uh, eles fossem derrotar os Clippers por 51 a ganhar 77-27 a metade. Ok, é verdade. Não jogou o Kawhi Leonard, mas isso não justifica nada. 77-27 a metade é completamente ridículo. Perder por 51, eu não consigo sequer. O jogo estava perdido nos primeiros 10 minutos. Aquilo já estava completamente, eles já estavam completamente derrotados. Não, o primeiro quarter ficou 36-13, o segundo 41-14. Depois daí o jogo acabou, não é? Nem valia a pena tentar, seja para uma equipa aumentar e envergonhar ainda mais, seja para outra arriscar lesões ou etc. Pá, não há muito a dizer, a não ser para mim uma estatística que fica na minha cabeça e que vai ficar para sempre na minha cabeça de quão ridículo é, de quão ridícula foi esta vitória. É que se os Mavericks na segunda metade do jogo não marcassem sequer um ponto, ganhavam na mesma jogo, tendo em conta os pontos marcados pelos Clippers. Por isso, yeah. Acho que isso põe bem em perspectiva a situação e o jogo que foi. E foi um domínio completo dos Mavericks e que acordaram finalmente, felizmente. O Luka Doncic em 25 minutos fez 24-9-8. Acho que isso aí é suficiente para mostrar. Por isso, pronto, é um destaque que eu não acho que ninguém estava à espera que isto acontecesse. Mas bem, é assim. Outra notícia importante da semana que penso que é importante destacar é a lesão de Spencer Dinwiddie. Isto é uma pena, porque o Spencer Dinwiddie é uma peça importantíssima para os Brooklyn Nets. Sem dúvida que os Brooklyn Nets vão sobreviver sem ele, não é? Porque são das melhores equipas e têm uma profundidade muito boa, têm uma depth muito boa, mas vai fazer falta e até pode fazer falta para coisas que não imaginamos, que ele vai estar fora a época toda, pelo menos aparentemente, não é? Há sempre essas surpresas em que às vezes um jogador recupera a tempo, mas neste caso não parece. Parece que parece que não vai acontecer. E eu acho que não sei, acho que vai afetar ainda a época, obviamente, dos Brooklyn Nets, porque estamos a falar de um jogador que foi quase. Pronto, não foi bem quase All-Star, mas teve em consideração, recebeu alguns votos e tem jogado muito bem. E acima de tudo, acho eu, pelo menos,
acho que é importante notar que isto aqui também impede uma troca por James Harden. Ah, e acho que aí pode ter mais impacto do que se calhar do que aparenta, porque lá está, estamos a pôr em risco, não é em risco, mas há uma possibilidade de não conseguirem trocar pelo James Harden. E de certeza que não é que o Spencer Dinwiddie fosse uma peça fundamental, não acho que seja, porque não acho que é isso que procuram, que os Houston Rockets procuram, bem pelo contrário, não é? Penso que, e acho que toda a gente tem mais ou menos essa noção, ou pelo menos partilha dessa opinião, porque obviamente não conseguimos descobrir ou não conseguimos saber sem, porque quem sabe são mesmo os Rockets, mas penso que toda a gente concorda que o que os Rockets mais querem são, são jogadores novos. Uh, e o Spencer Dinwiddie sem dúvida que seria um jogador importante para juntar à troca, nem que seja para mais tarde trocar, não é? Ou seja, lá está, podia ser trocado mais tarde, mas porque não ia fazer parte do Young Core de certeza, mas não é essencial para impedir a troca por parte dos Nets. Mas não sei, penso que ainda vai ter um impacto grandito e penso que é importante notar e destacar esta perda para os Brooklyn Nets, apesar de terem bastante depth e obviamente que todos os fãs da NBA esperam que o Spencer Dinwiddie recupere, que isso é que é o mais importante, porque ninguém gosta de ver jogadores lesionados, obviamente. Bem, depois, um destaque também desta semana, destaque não, uma notícia desta semana e que eu acho que vou continuar a destacar se calhar todas as semanas até acontecer a troca, mas é inevitável, tendo em conta ainda por cima que não jogou o último jogo dos Houston Rockets e pelo menos até agora sem alguma justificação, é James Harden, a situação de James Harden, que parece cada vez mais provável que saia, ou pelo menos que, não parece que os 3 jogos que ele fez até agora na época apesar de terem sido 3 jogos bastante bons, não sei se foram suficientes para convencê-lo a ficar ou dar uma oportunidade a esta equipa, o que é pena, porque como eu disse, o Christian Wood foi das melhores contratações da Free Agency deste ano e o Christian Wood é provavelmente o big man mais talentoso com que ele já jogou na carreira e com quem vai jogar, pelo menos por enquanto. Mas tendo em conta que ele não jogou o último jogo, não sei. Não sei até que ponto ele vai ficar muito mais tempo, porque quanto mais adiar, pode haver probabilidade de perder valor ou... Não sei, é complicado um jogador como o James Harden perder valor, mas mesmo assim é uma situação muito peculiar. Quando eu digo o jogo de ontem que ele não jogou, estou a falar contra o Sacramento Kings, em que os Houston Rockets ganharam 102-94 com uma boa exibição de John Wall. Quero notar porque isto é o terceiro jogo a sério desde 2018 e foi uma prestação bastante boa, com 28, 4, 6, 3 steals e 2 blocos. Uma statline bastante característica do John Wall. Também destacar a exibição do Christian Wood, mais uma vez, 20.15 ressaltos, 4 blocos. É pena, mais uma vez, porque eu penso mesmo que ele vai ser trocado e gostava que ele desse uma oportunidade aos Houston Rockets, porque gostava de ver esses Houston Rockets. Tenho curiosidade em ver um backcourt com o John Wall e eles fazer o pick and roll com o Christian Wood, que já nos últimos jogos, nos 3 jogos que aconteceram, viu-se que ele agora no pick and roll com o Christian Wood não foi sempre para o cesto, muitas vezes pôde recuar porque o Christian Wood, como lança de 3, abria mais espaço ainda, tanto para além como para cortar ou para passar para fora, e notou-se resultados e coisas que ele ainda não tinha feito entretanto, e é pena, é pena. Mas pronto, pegando esta notícia e antes que a troca aconteça, vou partilhar como esta semana não foi marcada com muitas notícias, pelo menos
de grande destaque, porque o início da época tem sido um bocado caótica, não é? Mas mesmo assim, não vale a pena, não houve nada de transcendente para além da derrota dos Clippers 51. E lá está, o início da época, obviamente vou destacar assim algumas equipas que estão a começar um bocado mal, só que é o início, não há desespero e pronto, vou dar as minhas ideias e depois provavelmente também escrevo na descrição do episódio, porque é mais fácil. Então, eu vou destacar cinco equipas, duas delas, vou destacar sete na verdade, só vou dar ideia para cinco, porque duas delas toda a gente fala dos Sixers e juntar o Ben Simmons. Eu sinceramente não o fazia, uh, mas pronto, penso que a troca não existe sem o Ben Simmons. Em relação aos Celtics, também penso que toda a gente fala de juntar o Jalen Brown ou o Jason Tatum. Tendo em conta as exibições de Jalen Brown e o desenvolvimento dele desde que foi escolhido, a longo termo, eu não sei até que ponto queria trocar o Jalen Brown e mais algumas peças, porque o Jalen Brown não seria suficiente, era preciso juntar mais peças e uma equipa que se calhar já tem já é um bocado deficiente em termos de profundidade, já tem alguma dificuldade em preencher certos buracos em que temos bastantes jogadores que se calhar não teriam espaço o ano passado, como o Peyton Pritchard, o rookie, não sei, penso que não é uma boa ideia estar a trocar por um jogador como o James Harden, tendo em conta o desenvolvimento, podendo ter, lá está, o próximo se calhar par Kawhi Leonard, Paul George em termos de talento na liga e não terem pressa e ainda por cima sendo uma equipa que fala-se muito porque tem sempre assets para fazer as trocas, mas nunca o fazem. Por isso não vou perder muito tempo. A primeira equipa que vou falar para uma possível trade são os Toronto Raptors. Não por estar perto do coração, mas penso que são a equipa que já provaram que fazem esse passo quando fizeram com o Kawhi Leonard e podem fazê-lo mais uma vez porque têm as peças para isso. A minha ideia seria Siakam e Norman Powell e mais talvez duas ou três picks de primeira ronda. Se seria suficiente ou se os Rockets aceitariam, penso, penso que não aceitariam simplesmente porque a reputação do Pascal Siakam nos últimos meses caiu bastante, mas não acho que seja uma troca assim tão injusta quanto isso, porque receberiam dois jogadores não extremamente novos, mas ainda novos com potencial de desenvolvimento, um deles All-Star, e recebiam mais três picks de primeira ronda, pelo menos, ou duas, e acho que era uma trade package bastante interessante pelo James Harden e é uma equipa que precisava que tinha depth para aguentar com esta perda destes dois jogadores e complementava muito bem com o James Harden. E pronto, falando só dos Raptors, um jogador interessante para pôr na cabeça, talvez para trocar mais tarde, tendo em conta as dificuldades. Eu vou focar mais nisto, porque eles têm um bocado de dificuldade, mas só para referir já a troca que eu penso que possa acontecer, ou o jogador que eles podem estar interessados. Estou a falar da Lorford, porque o Big Man realmente tem sido o maior problema. O Chris Boucher é bom, o Aaron Baines também, mas perder o Marc Gasol e o Ibaka não é fácil. E acho que o Al Horford é o Big Man que está disponível, uh, que estaria disponível para troca por umas picks de primeira ronda. E não apontando para o James Harden, não me admiraria ver apontar para o Al Horford. Ainda por cima é para a equipa pequena. Os Thunder junta-se primeira ronda, eles aceitam. Outra equipa que queria destacar na possível troca pelo James Harden, falo dos Denver Nuggets. Toda a gente também fala dos Denver Nuggets porque o encaixe é perfeito, tem profundidade para aguentar com a perda de bastantes jogadores e imaginem a offensive powerhouse que seria ter Jokic, Jamal Murray e James Harden, seria a equipa com que ficava eu não quero imaginar como é que é defender um pick and roll entre Jokic e James Harden. Se já defender entre Jamal Murray e Jokic já é um inferno, não quero imaginar com provavelmente pronto, para não estar a dizer nada assim dos 5 melhores jogadores ofensivos da história da NBA no James Harden, por isso imaginem ter o melhor passador, o melhor big man passador da história da NBA com um dos melhores talentos ofensivos da história da NBA na mesma equipa.
uh, era assustador. A trade package que eu juntaria, talvez se fosse os Denver Nuggets, seria Gary Harris e Will Barton por causa dos contratos, e depois talvez Michael Porter Jr., o rookie Nenaji e o sophomore Kankar, e talvez uma first. Lá está, Harris e Barton por causa do contrato, e MPJ e os dois jogadores mais novos porque é isto que os Rockets querem, principalmente o Michael Porter Jr., tendo em conta ainda por cima o que ele já mostrou esta época. Outra equipa que eu acho interessante que poderia trocar pelo James Harden, talvez um bocado assustador, são os Golden State Warriors. E não vou tentar justificar porquê, porque não é? Tendo Draymond Green e Steph Curry e talvez para o ano Klay Thompson de volta, é apontar é sempre apontar para o título. E imaginem juntar o James Harden a isto. E a troca que eu faria seria Andrew Wiggins e James Wiseman e a pick de Minnesota 2021, que é extremamente valiosa. Talvez protected. Penso que ela é protected top 5 ou top 3. Por isso a proteção passaria para os Rockets, ou seja, a pick passaria em completo para os Rockets. E penso que aqui também os Rockets têm ainda um jogador novo com um contrato um bocado absurdo, que é o Andrew Wiggins. Mas ainda, pronto, há quem tenha esperança nele, eu já não tenho. Tem a pick número 2 deste draft, o James Wiseman, que já mostrou nestes primeiros jogos ser bastante talentoso e ter bastante room to grow. E ainda a pick dos Wolves de 2021 que aparentava ser valiosa e continua a aparentar ser valiosa, porque acho que ninguém espera que os Wolves, pelo menos pouca gente espera que os Wolves realmente tenham muito a dizer nos playoffs ou na luta pelos playoffs. Outra equipa que tem mais duas equipas, uma equipa que foi mais out of the box, talvez, mas penso que faria sentido pelo menos tentarem, e têm até os assets para o fazerem, são os Orlando Magic. Isto porque os Orlando Magic de certeza que estão fartos de ser medíocres e têm talento jovem suficiente talvez para trocar pelo James Harden para tentar corresponder às expectativas dos Rockets, ou pelo menos dar algumas coisas interessantes com que os Rockets pudessem trabalhar. Trade package como eu teria seria Markel Fultz, que acho que este ano já está a mostrar um muito bom desenvolvimento. Amino por causa de contratos, e depois ainda jogadores novos como Jonathan Isaac, que podiam receber aqui um potencial Defensive Player of the Year, em que o único problema, lá está, são as lesões, mas também penso que arriscaria, tendo em conta que pode ser uma trade package muito boa, ainda mais Mo Bamba, que não me parece que vai ser a aposta do futuro dos Orlando Magic, por isso, por que não juntar este trade como forma de tornar mais apetitosa a trade com mais um big man novo, e Cole Anthony, porque tem jogado bem e é um rookie, é isso que importa para os Rockets, uma pick até mais ou menos alta, penso que foi a pick 14 ou 13, não quero estar a dizer as neiras, mas pronto, uma pick alta e um jogador que tem mostrado já bons resultados e pronto, tem mostrado bons resultados até agora. Pick 15, não foi de lotaria, foi mesmo no limite, peço desculpa. E se fosse necessário, uma pick de primeira ronda ou outra, mas acho que é uma equipa a estar atento, porque tem os assets para o fazer, tem motivação para o fazer, e James Harden, de certeza, eu não conheço Orlando, não é? Nunca fui aos Estados Unidos, mas Orlando parece-me um tipo de cidade que tem divertimento suficiente para o James Harden para o convencer a ficar lá depois da época do contrato dele acabar. Por isso, eu não descartaria. E imaginem um 5 dos Magic com James Harden. Eu acho que era interessante. Ele, Aaron Gordon e Nikola Vucevic no frontcourt, e depois Fournier e Terence Ross e James Harden, por exemplo, ou Fournier e Dwayne Bacon e James Harden ou James Ennis, pronto.
independentemente da combinação, seria mais ou menos à volta disto. E acho que é um grupo interessante para juntar com o James Harden. A última equipa que quero destacar como possível destino, ou pelo menos uma equipa que tem os assets interessantes para trocar pelo James Harden, e acho que tem sido uma equipa que tem surgido bastantes vezes, é os Miami Heat, a outra equipa da Flórida. Uma trade package, obviamente que aqui tinha que ter o Tyler Hero e quase certeza também o Precious Achiuwa, o rookie deste ano dos Miami Heat, que parece ser mais uma pérola, tal como Bam Adebayo foi há 2 anos, e mais uma pérola desencantada pelos Miami Heat. Desencantada não, isso é tirar um bocado o mérito aos Miami Heat. É mais uma pérola dos Miami Heat e do desenvolvimento deles. Precious Achiuwa em poucos jogos já mostrou ser pelo menos útil para uma equipa que tem esperanças de título. E o que é que se pode pedir mais de um rookie? E juntar obviamente Tyler Hero, que seria a peça essencial nesta troca. Por causa dos contratos, provavelmente se a troca fosse feita neste momento, o Goran Dragic não se podia fazer nem juntar o Myers Leonard, ou seja, diria talvez o Olynyk e o Iguodala, apesar do Iguodala ser uma peça extremamente importante para o título, mas neste momento teria que ser por causa dos contratos, e talvez o Casey Okpala, o rookie do ano passado, que pronto, não foi a estrela ou não foi a pérola em bruto que foi o Bam Adebayo, que parece o Precious Achiuwa, mas penso que é uma trade package interessante com 2 jogadores novos. Um deles já é quase uma estrela, em que marcou 30 pontos em jogos de finais, que já mostrou que é excelente, pode desenvolver até mesmo, nunca, obviamente não ao nível de James Harden, nunca vou dizer, mas tem potencial All-Star, e mais que potencial All-Star, não é? Tem potencial para ser múltiplo All-Stars, e acho que isso aí é extremamente valioso e é uma trade package bastante interessante que os Miami Heat também poderiam dar para um jogador que complementaria também muito bem os Miami Heat. E não sei até que ponto o Jimmy Butler ficaria contente com isso ou não, não sei, mas ao menos continuaria a ver o James Harden de vermelho, não é? O mesmo aconteceria se ele fosse para os Raptors. Mas eu quis, lá está, dar estas ideias o quanto antes, porque eu não sei até que ponto eu vou estar a gravar o próximo episódio e o James Harden ainda está nos Houston Rockets. Daí querer gravar talvez estas ideias o quanto antes e debater isto o quanto antes, porque, mais uma vez, não sei até que ponto o James Harden continua nos Houston Rockets, ainda por cima não jogando o último jogo. Não querendo especular, porque eu não tenho insight nenhum, obviamente. E pronto, as notícias desta semana foram poucas. Se calhar vou passar já aos destaques. Os destaques positivos. Queria destacar algumas coisas. Queria destacar a exibição do Brandon Ingram. Eu queria destacar o Brandon Ingram e o Gordon Hayward, o Drummond e o Randall. Queria destacar, pronto, não vou dizer que são jogadores que são, ou seja, que vão estar na minha All-NBA Week Team, ou podem estar ou não estar, mas pelo menos destacar as boas exibições destes jogadores ao longo desta semana. Brandon Ingram, Gordon Hayward, que jogou bem que tem jogado bem e jogou bem principalmente contra os Brooklyn Nets, quando os Hornets ganharam aos Brooklyn Nets no dia 27 de dezembro. Queria destacar também a exibição do Drummond e os Cavs em geral. Os Cavs continuam a jogar bastante bem. Não continuam undefeated, mas continuam a jogar bastante bem. E também a exibição de Julius Randle, que no dia também 27, eu nunca imaginei que esse domingo fosse tão ativo, não é? Senão gravaria na segunda quase. Mas Julius Randle que fez um triplo-duplo e teve outro quase triplo-duplo também no dia 27 e é destaque positivo. Queria destacar também, mais uma vez, e isto vai se tornar, eu acho que todas as semanas vai ser o mesmo, mas é impossível não destacar o Jokic. Statlines completamente absurdas quase todos os jogos. Triplo-duplo 19, 12, 18.
Eu já não, eu estou a ficar sem palavras para descrever o Jokic e o meu amor pelo Jokic e continuando assim vai ser complicado. Também destacar as exibições do Trae Young nesta última semana. Trae Young continua a ser a estrela dos Atlanta Hawks, que também têm sido bastante bons nos últimos dias e na última semana continuam a jogar bastante bem. E é um destaque mais que positivo para o Trae Young, que tem sido o chefe da equipa, o chefe Young. Também destaque, como já dei positivo, a última exibição do John Wall contra o Sacramento Kings. É bom ver o John Wall de volta. John Wall é um dos meus jogadores. Eu sempre gostei imenso de John Wall. E com muita pena minha que as lesões que aconteceram. Pronto, que aconteceram aquelas lesões, mas como disse, sempre foi um dos meus jogadores preferidos. Eu sempre fui grande fã do tipo de point guard super atlético, rápido, e acho que daí e acho que isso mostra pelos meus pelas minhas preferências, mesmo que eu já mostrei no meu programa anterior do Buzzer Beater, em que tinha uma paixão especial pelo, uh, pelo De'Aaron Fox e pronto, eu lá está, gosto muito desse tipo de point guards e o John Wall sempre foi dos meus point guards preferidos e acho que é um destaque positivo, pelo menos, para, para John Wall, que tem que parece pelo menos estar a voltar ao ritmo, aos poucos, ainda por cima para quem já não jogava há tanto tempo, é bom ver isto. Outro destaque positivo, talvez em termos de equipas, vou dar alguns destaques assim muito rápidos. As equipas tiveram muito boas semanas. Falo dos 76ers. Os 76ers tiveram uma semana bastante boa. Penso que na última semana ganharam os últimos 3 jogos. Exatamente. Perderam no domingo contra os Cavs. No entanto, depois ganharam 3 jogos seguidos contra os Raptors, contra os Magic, contra os Hornets. Não que sejam os jogos mais difíceis de todos contra os Raptors. Diria que seria, mas não sei o que é que está a passar. Mas são vitórias importantes e tiveram uma muito boa semana. Também queria destacar a semana dos Pelicans, que também 4 jogos perderam um apenas, ganharam 3, também um destaque bastante positivo para eles. Queria também destacar a semana, positivamente, a semana dos Phoenix Suns, que ganharam os 4 jogos e eu vou falar mais deles em breve, por isso não vou perder muito tempo agora. E pronto, penso que são os destaques positivos, pelo menos maiores. Em termos de destaques negativos da semana, eu podia falar, já falei dos 2 destaques negativos, talvez maiores, assim, de impacto rápido ou impacto imediato, que foi a derrota ou o choque dos Clippers contra os Mavs e a lesão do Spencer Dinwiddie. Também destacar a lesão do Ja Morant, que se lesionou no dia 28 de dezembro e que ainda não existem muitas perspectivas de quando aquilo irá voltar, penso eu. Quer dizer, penso que é um mês a lesão, ou pelo menos a timetable apontada. Espero que seja apenas isso. Foi mais assustador na altura. E os Memphis Grizzlies vão sentir bastante na pele, porque perderam o melhor jogador, para além de já não terem Jaren Jackson Jr. Por isso é doloroso. E isto aqui pode dar cabo já das esperanças de playoffs dos Memphis Grizzlies, que de certeza que tinham, mas como se vê, não foi fácil, ou não vai ser fácil. Destaque negativo, e isto acho que é com muita pena minha, tenho que dar um destaque muito negativo aos Toronto Raptors, que em 5 jogos só têm uma vitória, que foi contra os Knicks. As derrotas pronto, foram contra equipas muito boas, mas estes jogos também têm que ser ganhos um de vez em quando e perdeu-se também contra os Pelicans e normalmente os Raptors começam muito bem o jogo, mas depois não conseguem acabá-lo
A defesa tem sido caótica em boa parte em várias alturas e a época começou agora, mas já existem algumas yellow flags, sem dúvida. Como disse, nota-se a falta de um big man que consiga pelo menos replicar minimamente o que foi feito pelo Ibaka e pelo Gasol, e sente-se que a equipa sente falta disso. E o Aaron Baines, por muito bom que é, e o Chris Boucher, que até tem tido uns bons primeiros 5 jogos, não são suficientes para tapar esse buraco ou que foi deixado pelo Ibaka e pelo Marc Gasol. Também um destaque negativo, infelizmente também, para uma equipa que eu tinha bastante esperanças e, meu Deus, que falhanço terrível até agora, que são os Wizards, que só ganharam agora o último jogo, mas estão com um recorde de 1-5, que é completamente absurdo. Eu prefiro. Eu não sei muito bem o que dizer em relação aos Wizards, porque. Epá, não sei. Os Wizards, com a equipa que têm, tinham a obrigação de pelo menos estar muito melhores do que estão. Também destaque negativo desta semana apenas para os Spurs. Não que tivessem jogos fáceis, mas perderam 3 jogos seguidos. E isto também dá cabo das esperanças de playoffs. Não é dar cabo, mas complica um bocadinho as esperanças dos Spurs, mas pelo menos continuam entertaining. E também um destaque negativo para os Denver Nuggets, que estão com um recorde 1-4, o que não é o mais positivo, obviamente. Também não tiveram jogos fáceis, mas tinham a obrigação, pelo menos, de ganhar alguns jogos e continuam a perder. E ainda por cima, uma equipa que de certeza que tem esperanças de, eu diria, título, não querendo especular o que se passa dentro do front office dos Denver Nuggets, mas penso que as esperanças dos Denver Nuggets devem andar por volta do título, tendo em conta as prestações dos playoffs nos últimos 2 anos. E pronto, foi mais ou menos este o destaque semanal, e acho que podemos passar agora para a última fase do programa, em que eu dou os prémios semanais aos vários jogadores e equipas, justificando ainda mais o porquê de os dar. Mas relembrando também como é que é como é que é feito os prémios, eu ofereço todas as semanas, vou oferecer um MVP da semana, o Coach of the Week, o Rookie of the Week, uma equipa da semana, Team of the Week, e também uma All-NBA Week Team, em que vou tentar manter minimamente fiel ao que seria as posições da NBA. E, pronto, sem perdendo muito tempo, para mim, o MVP da semana, e como eu disse, para o MVP também vou considerar sempre o recorde da equipa, é Joel Embiid. Na última semana os Sixers tiveram 3-0 ou 3-1, e muito foi graças ao Embiid, que acabou a semana com médias de 23 pontos, 13 ressaltos, 3 assistências, 1 steal e 2 blocos. Ele não jogou na derrota de dia 27 contra os Cavs, e penso que para mim é o MVP da semana, porque foi o melhor jogador, e jogou 3 jogos desta semana, em que os 3 jogos onde ele esteve envolvido foram vitórias e com médias bastante boas, e que dos dois lados do campo. E fico feliz, pelo menos, de todas as equipas com que eu apostei, os 76ers, pelo menos de momento, estejam a corresponder às expectativas. Em que a única derrota foi contra os Cavs, um bocado de desilusão, sim, mas tendo em conta que o melhor jogador, ou pelo menos o melhor jogador da equipa, não jogou. No entanto, o Coach of the Week, que poderia ir para Doc Rivers, tendo em conta a semana dos Sixers, penso que tem que ir para os Phoenix Suns. Os Phoenix Suns na última semana tiveram 0 derrotas, ganharam 4 jogos, e em boa parte é graças ao treinador Monty Williams, que continua o bom trabalho da última época, com vitórias ainda por cima contra equipas
contra equipas que é preciso ganhar para marcar o lugar nos playoffs, porque foram contra 4 equipas da Western Conference e foi, pronto, os Kings, que apesar de não ser talvez tão direto, é importante, os Pelicans, que não me parece que sequer vão aos playoffs ou não estejam tão perto assim, mas depois 2 vitórias também importantíssimas contra os Jazz e contra os Nuggets. E tenho que destacar assim como Coach of the Week e já agora também como equipa da semana, os Phoenix Suns, porque se formos a ver em termos de médias, ninguém se destacou imenso, nem Devin Booker nem sequer teve 20 pontos por jogo. Chris Paul não tem mais de 10 assistências também não teve mais de 10 assistências por jogo nesta, nesta última semana. Ou seja, um, não existe um destaque individual para os Phoenix Suns, mas sim um destaque da equipa toda, em que a equipa brilhou. Talvez se fosse a destacar. Não consigo destacar ninguém. Eu ia destacar o Cameron Johnson ou o Michael Bridges, talvez porque iria um bocado mais no esquecimento, mas acho que não faz sentido. Eu destaco a equipa toda e o Chris Paul já se nota a diferença do Chris Paul na equipa e o Monty Williams também. E estou com um recorde de 5-1, estão a corresponder ou talvez superar expectativas. Muito graças ao Monty Williams, muito graças ao Chris Paul, muito graças ao Devin Booker, muito graças a toda a gente que está disposta ao desenvolvimento da equipa e fico feliz porque eu acho que toda a gente queria ver os Suns finalmente a renascer porque foi divertido vê-los o ano passado, a época passada. Sim, já é o ano passado, exatamente. Bom ano a toda a gente, esqueci-me de desejar. Uh, bom ano 2021. E foi divertido vê-los a ir 8-0 na bubble, apesar de não ter sido suficiente. O meu Rookie of the Week vai para a minha escolha de Rookie of the Year. Podia ter ido para Tyrese Haliburton, que também jogou bastante bem nesta última semana, com 13 pontos, 2 ressaltos e 4 assistências nesta última semana, 2 steals por jogo. Mas eu acho que o destaque tem que ir para o LaMelo Ball. LaMelo Ball nesta última semana teve uma média de 14 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências, 2 steals e 1 bloco. Médias bastante boas para um rookie. E fico feliz que tenha começado a mostrar já alguns resultados rápidos e quero ver mais dele. Pronto, e é isso. Fico feliz porque gosto imenso do Lamelo e espero que ele se torne a estrela dos Charlotte Hornets, como disse na minha época de previsões. Também um destaque rápido, talvez um destaque, quando eu quero dizer este destaque é só porque se calhar não se nota, mas é para o Danny Avdija. Eu sei que tenho um fraquinho por ele, mas apesar dos Wizards estarem a perder os jogos todos, só terem ganho um, o Danny Avdija tem um mais menos positivo numa equipa com 5 derrotas, o que é de notar. E não é por causa dele que estão a perder, ele tem defendido bastante bem e acreditem que eu tenho visto os jogos dos Wizards porque lá está, era uma das minhas esperanças. Ele tem defendido bem para um rookie, ele não tem falhado muito, as percentagens dele andam 45% de field goal, 39% de triplos, o que é bastante bom e uh, ele não tem feito muitos erros e a culpa das derrotas dos Wizards não é sem dúvida nele. Eu sei que sou um bocado bias neste caso, mas mesmo assim queria só também destacá-lo esta semana, ou pelo menos o que ele tem feito até esta época. A minha All-NBA Week Team. Como guards, escolhi o James Harden, que apesar de só ter feito 2 jogos, está com médias de 34 pontos, 6 ressaltos, 8 assistências nesses 2 jogos. Foi uma vitória e um empate, e foram 2 jogos só, eu sei, mas tinha já a semana passada não o selecionei depois do jogo absurdo de 44 pontos e 17 assistências, por ter feito apenas um jogo, então decidi incluí-lo aqui, juntando quase o outro jogo também. No outro spot guard, o meu destaque vai para o Jaylen Brown, a minha equipe, porque
Ele é dos melhores jogadores, tem sido dos melhores jogadores da liga, dos dois lados do campo, dos melhores perimeter defenders e o melhor jogador para mim dos Celtics esta época. Esta semana, em 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, teve 26 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências, 2 steals e meia e um bloco. E é um destaque para positivo e é bom vê-lo a desenvolver desta forma, porque ele tem dado um salto grande todas as épocas e penso que este ano o salto para All-Star está, pelo menos começou, o caminho para isso está muito bom. Nos 2 lugares de forwards, quase não consegui mais clássico do que isto, mas vai para o LeBron James, que em 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota esta semana. E por muito que eu não queira, 25 pontos, 9 ressaltos, 7 assistências e a jogar 33 minutos apenas. Eu tenho que destacar, não dá como não destacar o LeBron James. Ele é como o vinho, não vale a pena. Ele envelhece bem, sem dúvida, e continua genial. O outro destaque também vai para o Kawhi Leonard, porque apesar de também só ter feito 2 jogos, estamos a falar, teve uma semana de 24 pontos, 10 ressaltos, 8 assistências, 2 steals e 3 blocos. Foi uma vitória e uma derrota, sim, mas nota-se a diferença quando ele está em campo e quando não está. E quando ele está em campo, os Clippers são uma equipa de campeonato, quando ele não está, os Clippers sofrem bastante. E acho que, apesar do mais menos ser uma das piores estatísticas para ver o impacto direto de um jogador, porque lá está, depende muito contra quem joga. Acho que no caso de Kawhi Leonard é o oposto, visto que a maioria dos minutos só joga contra starters e ele tem o mais menos de 15.5 e nesta semana, para além de médias ridículas. E obviamente o lugar de center vai para o MVP da minha semana, para Joel Embiid. Como disse, Joel Embiid, 3 jogos, 3 vitórias. Os Sixers têm jogado muito bem. Ele tem sido o melhor, não tem sido o melhor center ofensivo. Para mim tem sido o melhor center defensivo esta época e até agora. E lá está, não vi os jogos todos, mas do que vi, destaque também para Andre Drummond, sem dúvida. Mas Joel Embiid tem nestes 3 jogos 23 pontos, 13 ressaltos, uma steal, 2 blocos, 3 vitórias. E é bom ver os 76ers neste caminho positivo. E pode ser que seja este o ano realmente em que toda a gente apaixonada pelos Sixers ou com esperanças no 76ers, shout out Zach Lowe, em que eles consigam corresponder às expectativas. E bem, termina assim, queria dar por terminado o 3º episódio do Ressalto Ofensivo, o primeiro de 2021. Espero que seja o primeiro de muitos. Desejo a toda a gente um feliz 2021. Espero que continuem a dar o feedback como têm dado e que continuem a ouvir. E muito obrigado por tudo. Desejo mais uma vez um feliz 2021 e espero que me ouçam esta semana e espero que me voltem a ouvir no próximo episódio do Ressalto Ofensivo. Obrigado, até para a semana.